Bom, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui com notícias de Pop Playtime, né? Temos três coisas aqui para abordar e falar sobre, né? Vou começar por esse aqui. E as notícias, elas, em tese, não são tão positivas quanto eu gostaria de dizer. E eu não vou negar que boa parte dessas notícias me deixaram muito, mas muito desanimado com a sequência de Pop Playtime do que vai acontecer daqui pra frente, porque as coisas que estão acontecendo, né, que os devs falaram, são meio complicadas. Então, aqui tá a primeira, né? O dev da Mob, né, um dev da Mob diz que eles não estão tentando esticar pop desnecessariamente e tentando prolongar para dólares, né, que seria dinheiro. Ele revela que estamos atualmente no meio da história e ainda há algumas coisas a serem contadas. Eu não sei se não foi nesse post que o Isaac respondeu, acho que foi num outro post. Mas isso aqui entra em contradição com o que o Isaac disse. A gente sabe que o Isaac, ele é o primeiro, né, o diretor de Pop Playtime, eu diria, né? Ele é o cara que fez muitas das coisas que a gente conhece hoje. Ele, né, foi um dos principais, se não o principal pessoa que desenvolveu a boa parte da história de Pop Playtime. Não continuou porque a gente não sabe, né? Não me lembro exatamente a treta. Ele saiu antes de lançar o capítulo 3 de Pop Playtime, né? Então ele trabalhou no capítulo 3 e depois não trabalhou mais. Ironicamente, depois que ele saiu, o Pop Playtime deu uma desandadinha em algumas coisas, mas enfim. Então, ele tá dizendo aqui que a gente ainda está no meio. Meio. O que significa meio? A gente tá na metade. É como, por exemplo, se a gente tivesse... Pra quem aí gosta de Harry Potter e tal, é como se a gente tivesse ali no quinto, no quarto filme de Harry Potter. Tivesse ali ainda. Ali ainda. No quinto capítulo do jogo, a gente ainda tá na metade da história. E eu não vou julgar tanto isso, porque eu, na minha concepção pelo menos, FNAF ainda tá nisso, né? A gente não sabe nem que parte da história a gente tá, então, pra mim, tipo, esse não é o problema. Só que ele fala que não está tentando prolongar por dinheiro, eu não sei, porque tem coisas que nesse capítulo 5 foram adicionadas que foram uma bosta. Aí tem também aquele negócio de que a galera falou que o capítulo 6 vai ser o último, aí o cara fala que a gente tá no meio da história, então vai ter um capítulo 7, provavelmente um 8, se a gente tá no meio da história, então... E aí isso entra em contradição com outra notícia também que teve, que eu acho que foi o Zach Ballard que falou que ele tava lidando com, eu acho que era atos ou era partes, mas que a parte 1 era o capítulo 1 e 2, a parte 3, o capítulo é 3 e 4, e a parte 6, né, a parte 3, né, ela seria a parte do capítulo 5 e 6, então teria realmente um capítulo 6 para concluir tudo, só que se tá no meio da história vai ter que ter mais coisa, porque não tem como encerrar tudo em um único capítulo, né, e aqui veio a notícia que pra mim me deixou totalmente revoltado, que é George Christie, né, sobre Pop Playtime numa entrevista, né, ele é um dos principais diretores. Este ainda é um jogo feito principalmente para as crianças. Ele afirmou isso, tá? Ele não falou, a gente tenta alguma coisa. Não, ele afirmou, este ainda é um jogo feito principalmente para as crianças. Ele afirmou que Pop Playtime é feito para as crianças. Concordo com a afirmação? Não. Sem sombra de dúvidas. A gente teve o Dog Day dividido ao meio, depois sendo comido de dentro pra fora. A gente teve toda a morte da Mom Long Legs. A gente teve muitas coisas pesadas em Pop Playtime, né? Fora a história e tal, que é muito pesada. Mas é aquilo, a gente fala que é pesado, a gente vê que é pesado, mas ele tá afirmando que o jogo é pra criança. O jogo é pra criança. E aí é aquilo, a gente teve aquele design protótipo que, na minha opinião, é horrível. Comparado ao que a gente imaginava, é horrível, né? Então, na minha opinião, pelo menos, depois dessa afirmação, eu acredito sim que infantilizaram o protótipo. Eu tenho 90% de certeza depois dessa fala aqui. Depois dessa fala aqui, eu tenho 90% de certeza que infantilizaram o protótipo. O protótipo era pra ser um amálgama, cheio de brinquedo, cheio de coisa, algo bem mais ser macabro, e eles colocaram uma coisa mais fofa, algo mais simples, colocaram só 3 braços ali, sem colocar, sei lá, o rosto da Momo Long Legs, o rosto do Catnap pra não dar um choque ali, né, nas crianças. Eles colocaram algo mais simples, só um braço ali e tal, né, e deixaram o protótipo mais agradável, como um vilãozinho ali,
né, de um filme de vilão, de herói pra criança, do que algo mais pesado, algo mais macabro e tal. É tipo como se, por exemplo, em FNAF a gente tivesse lá o Springtrap, toda a coisa do Springtrap que a gente conhece. Só que ao invés disso, Scott Cawthon optasse por infantilizar isso, e ao invés do William Afton morrer ali dentro e ainda ter o cadáver dele ali dentro, ele optasse por William Afton acabasse morrendo ao lado, ou próximo do Springtrap, e a alma do William Afton ter ido por Springtrap. Seria isso. Infantilizar uma coisa que era pra acontecer de um jeito pra outro, né? Então, é isso. Não nego que depois disso eu fiquei um pouco magoado com o Pop, porque não dá. E aí tem a outra notícia que já se contradiz com essa, né? Não estão tentando prorrogar por dinheiro. Aí a gente tem isso aqui, que as Animation, né? As Animation é um canal que faz várias animações muito bacanas de FNAF, Pop Playtime. Eles são meio questionáveis, não vou negar, mas não é tão apelativo quanto outros conteúdos. Mas eles saíram da Mob, né? Eles saíram e eles falaram: após anos de pressão crescente para focar na receita acima de tudo, nós decidimos que chega. Estávamos perdendo o controle do nosso bebê. Tá meio errada a tradução aqui desse... Deixa eu ver se a do Google melhora. Tá tudo errado, tá? Do nosso bebê, isso não era o que queríamos fazer. Queríamos estar criando arte, algo legal, e pelo amor e tal, e não apenas para ganhar dinheiro. Então nós saímos. Ou seja, a Zá Animation tá afirmando que eles saíram da Mob Entertainment porque a Mob tá focando no lucro e não focando na arte, em fazer algo bacana, em fazer algo legal. Ou seja, o que já entra em contradição com isso aqui. Não estamos tentando prorrogar por dinheiro, e aí você corta pra isso aqui, que já é uma afirmação que contradiz aquilo. Então é aquilo, não sei o futuro de Pop Playtime, eu não vou negar que o capítulo 5, rejogando ele, vendo as coisas, não é tão quanto eu achei que seria, né? Eu achei que seria algo bem diferente, não foi, né? Fora essas notícias, né? Essa notícia de Pop Playtime ainda é um jogo feito pra crianças. É triste, e aí é o que eu acho. O filme de Pop Playtime eu acho que vai ser infantilizado, né? A galera critica tanto o FNAF, tanto o Scott que infantilizou. Pop Playtime eu acho que vai pelo mesmo caminho. Eu acho que vai pelo mesmo caminho, porque eles sabem que se eles não deixarem algo mais leve, algo bacana, não vai dar pra colocar criança no cinema, e aí eles não vão ter como lucrar. Os jogos eles já têm como burlar isso. Agora o filme não. Então é isso, vamos esperar os próximos capítulos, as próximas informações. Não temos nada sobre o capítulo 6, não temos nada sobre o filme, né? Teve algumas coisas ali falando que o filme tá indo, tá acontecendo, mas nada muito... Como eu posso dizer? Nada muito bombástico. Tipo, meu Deus, que notícia é essa de Pop Playtime? Então é esperar, vamos esperar pra ver o que vai acontecer. E eu nego que essas notícias me deram uma cansada de Pop Playtime. Eu já, tipo, não tô mais nem tão afim de ver nada de Pop Playtime. Eu tô mais animado pra FNAF, com as coisas do Mimic e tal, até pras coisas do Band, do que pra isso, porque desmanchando, tá desmanchando o Pop Playtime. Pop Playtime tava sendo algo pra ser um potencial concorrente à FNAF, que realmente seria bacana, né, que realmente iria mostrar ali pra FNAF algumas coisas que deveriam mudar, né? No capítulo 3, pra mim, foi exatamente aquilo que o Playtime deveria ter seguido. E aí eles mudaram totalmente pra algo mais lucro e menos qualidade. Infelizmente. Mas é isso, vamos esperar pra ver o futuro, né? Aqui é a minha opinião, pelo menos, tá? Vocês têm a livre, espontânea vontade pra opinar. E lembrando que nem toda crítica é pra destruir a obra. Nem todas as críticas que eu faço ao Pop Playtime é porque eu odeio Pop Playtime e eu amo FNAF. Eu amo as duas e eu gostaria que ambas ficassem excelentes e boas, porque no fim quem ganha somos nós, né? Mas no fim, é isso. Este ainda é um jogo feito principalmente para as crianças, né? É isso. Valeu, falou e eu fui.